Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Prepare aí o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos unir a nossa fé e juntos vamos buscar de Deus nessa quarta-feira uma bênção, um milagre. As portas, elas vão se abrir. As portas, elas vão se abrir. Não importa há quanto tempo os caminhos para você estão fechados, há quanto tempo as portas estão fechadas, há quanto tempo tudo vem dando errado na sua vida. Não importa. Deus, ele vai adiante, endireitando os teus caminhos, todas as portas vão se abrir em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Você pode seguir a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus e o Pastor Lucas, Café com Deus, essa programação que chega até a sua casa, 5 anos do Café com Deus, trazendo para você todos os dias a palavra de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, a palavra que transforma. Uma vez que nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós temos grandes resultados, pois a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que eu existo. Creia que Deus existe. Se você está aqui, é porque você acredita que Deus pode abrir as portas que estão fechadas, é porque você acredita que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Quinta-feira, nós estaremos aqui na nossa sede clamando por todas as famílias. Se a tua família é importante para você e você está vendo o casamento sendo destruído, o filho ou os filhos nas drogas, nos vícios, se perdendo nesse mundo e você não sabe o que fazer, venha buscar pela sua casa, venha buscar pela sua família. Nessa quinta-feira, nós estaremos aqui no altar clamando pela vida da sua família, às 7 horas da noite, aqui no centro, em Ascurra. Fica a nossa sede própria. Você pode vir buscar pela sua casa, pela sua família, nessa quinta-feira. Traga uma peça de roupa, traga uma garrafa com água, coloque no altar e nós vamos consagrar, vamos abençoar e você vai sair daqui com a sua família abençoada em nome do Senhor Jesus. Também nós estamos vivendo as 7 semanas do tratamento com a água do milagre. Se você é de Indaial e você deseja estar conosco em uma de nossas reuniões, no sábado nós estaremos em Indaial realizando o tratamento com a água do milagre às 19 horas. O endereço lá da igreja em Indaial fica na Rua Peru, 236, bairro das Nações, em Indaial. Você é o meu convidado todo especial. Não importa se você tem ou não religião, o que importa é como está a sua vida. Você precisa de uma mudança, você precisa de um milagre, então vem estar conosco. Venha estar conosco, venha unir a sua fé junto com a nossa e você vai ver Deus manifestar o poder na sua vida em nome de Jesus. E no domingo, aqui na nossa sede, estamos às 7 horas da manhã, a primeira reunião com o tratamento com a água do milagre, às 7 horas da manhã, como também às 19 horas. Veja que você tem endereços e horários para você buscar Deus. Você só continua sofrendo se você quiser. Se você diz: pastor, eu não aceito mais esse problema, eu não aceito mais esse sofrimento, eu vou buscar. Talvez você já bateu em muitas portas e todas elas ainda estão fechadas. Vem estar conosco em uma de nossas igrejas, uma de nossas reuniões e certamente Deus vai fazer maravilhas na sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Olha, esse ano de 2025 nós determinamos que será o ano da pesca maravilhosa. Esse ano, assim como Simão, ele obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Simão havia pescado a noite toda, trabalhado a noite toda, mas não teve uma pesca, não pescou, não teve êxito, na sua pesca. E voltando agora para a praia, começava a lavar as redes, porque não tinha apanhado nada. Trabalhou a noite toda e não apanhou nada.
triste, angustiado, abatido, o Senhor Jesus diz a Simão: Simão, volta de novo e lança a rede. E Simão diz para Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra nós voltaremos. Simão, ele sabia que a hora da pesca já havia acabado, mas mesmo ele sendo entendido de pesca, sendo um bom pescador, ele preferiu dar ouvidos à voz do Senhor Jesus. Talvez você é uma pessoa que é muito bom no que faça, mas tudo está dando errado. Você conhece do seu trabalho, da sua profissão, você tem estratégias, mas mesmo assim, tudo tem dado errado. Mas quando você começar a ouvir a voz de Deus, então agir a sua fé mediante a palavra de Deus, você começa a ter uma pesca maravilhosa. Por isso, aqui estão o barco com as fotos de todos os dizimistas desse ministério que estão agindo a fé, obedecendo, pois a Bíblia diz: melhor obedecer do que sacrificar. Se você deseja uma vitória, uma bênção, vem estar conosco. Venha viver essa fé junto com a gente. Esse ano será o ano da pesca maravilhosa. Se você acompanha o nosso trabalho, você tem visto que Deus é nesse ministério, e você talvez deseja também ser um dizimista, ser um ofertante, você pode estar semeando, colocando a sua oferta, a sua semente direto na conta da igreja. Aqui do lado tem o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e fazer a sua oferta, o valor que você quiser, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas lembra bem, Deus ama quem dá com alegria. Nunca faça por obrigação ou por necessidade, porque quem planta, colhe. Então plante, semeie, porque você vai colher 100 vezes mais. É o que os dizimistas estão fazendo, sendo fiel, obedecendo a palavra de Deus, crendo que esse ano vão recolher bênçãos sobre bênçãos. Tá certo? Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja Nação Escolhida de Deus. 5 anos do Café com Deus, esse Café com Deus que tem chegado em muitos lugares, muitos lares, muitas pessoas têm sido alcançadas através do Café com Deus e o pastor Lucas. Deus tem abençoado e transformado a vida de muitas pessoas e certamente você será mais uma vida que Deus quer transformar. Se você assim permitir, lembra? Deus ele nunca vai obrigar você a nada. Para você mudar, para você buscar um milagre, você tem que querer. Deus ele só trabalha com aqueles que desejam Deus do seu lado. Deus não obriga ninguém, mas quando você se dispõe a servir a Deus, Deus ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo a tua vida está travada. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando a palavra de Deus ela vem em nosso favor, as portas se abrem. O milagre acontece e o nome de Jesus é glorificado. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Marcos, Marcos capítulo 7, do versículo 31. Eu gostaria que você acompanhasse, prestasse atenção, porque a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática. Então diz assim, o título diz, a cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com uma saliva. Então veja que o Senhor Jesus, ele estava indo para Sidom e de repente chega uma multidão, chega algumas pessoas e lhe trazem um homem surdo e gago e pedem para que o Senhor Jesus lhe impusesse as mãos. Veja que olha o que o Senhor Jesus faz. A primeira coisa, antes do Senhor Jesus operar um milagre na vida desse homem que era surdo e gago, o Senhor Jesus tira ele do meio daquelas pessoas, tira ele à parte. Por que tira ele à parte?
porque ali havia pessoas que eram incrédulas e Deus não trabalha na incredulidade. A Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda do mar. Como que a onda do mar faz? Vai e volta. Ora vai e ora volta. Tem pessoas que ora crê e ora não crê. E o Senhor Jesus, vendo que ali havia pessoas incrédulas que poderiam colocar dúvidas no coração daquele homem, o Senhor Jesus tira ele à parte. E quando tira ele à parte, o Senhor Jesus coloca o dedo sobre os seus ouvidos e coloca saliva na língua desse gago, ao qual falava com dificuldades. Então veja que o Senhor Jesus, na vida de todas as pessoas que receberam milagre através do Senhor Jesus, todos os milagres foram de forma diferente, forma que muitas das vezes parecia loucura. E agora, esse milagre que o Senhor Jesus vai fazer na vida desse homem, primeiro, separa esse homem da multidão. A primeira coisa que o Senhor Jesus quer para fazer um milagre na sua vida é tirar você do meio da multidão. Que multidão? Pessoas que atrapalham a sua fé, pessoas que estão duvidando da sua mudança, pessoas que em nenhum momento elas parecem interessar ver você mudar de vida. Parece que elas gostam de ver você sofrendo. Então, quando você diz, eu vou buscar uma mudança, eu vou à igreja, eu vou buscar o Senhor Jesus, elas dizem, não adianta, isso é bobagem, isso aí é bobagem, todo mundo diz que acontece, mas não acontece nada. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, a primeira coisa quando o Senhor Jesus quer fazer um milagre na vida de alguém, ele separa essa pessoa. Você pode ver, todos nós que chegamos até o Senhor Jesus, andávamos com o povo, andávamos com umas pessoas, com amigos, mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos alcançou e nós ouvimos a sua voz, o que ele fez? Ele nos tirou do meio dessas pessoas. Por quê? Porque eram pessoas, não são pessoas más, mas são pessoas que não acrescentam na minha fé, não acrescentam na comunhão com Deus, não edificam em nada. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus faz para que a fé venha a ser plantada no meu coração é me tirar do convívio a qual eu estou acostumado. Talvez você está aí convivendo com pessoas que ela é negativa, pessoas que só falam a palavra de fracasso, de derrota, não adianta, não dá certo, e você está vendo a sua vida assim, tudo travado, tudo amarrado, e você não sabe o que faz. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu estou indo até você, mas para que você comece a ouvir a minha voz, porque esse homem era surdo, não falava, tinha dificuldade para falar. Por quê? Porque não ouvia. Então, por que as pessoas têm dificuldade na comunicação, no trabalho, no crescimento financeiro, na família? Porque não consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando você consegue ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus, então a sua vida num todo começa a desenvolver. Então ele diz assim, Jesus tirando-o da multidão, à parte pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Então o Senhor Jesus disse uma palavra, e essa palavra é muito forte. Essa palavra ela tem poder de abrir o que está fechado, abrir portas na saúde, porta na vida financeira, porta na família. Então o Senhor Jesus olha para o céu e com compaixão daquele homem, suspira e diz, Éfata, que quer dizer, abre-se os ouvidos, que a partir de agora comece a ouvir a minha voz, que a partir de agora as portas se abram. E é isso que o Senhor Jesus fez, e é isso que eu determino. Éfata, na sua vida, que os caminhos se abrem. Você que está aí com os caminhos amarrados, com a vida financeira amarrada, você que está aí doente agora, talvez desenganado pela medicina, vivendo por aparelhos, mas talvez também cercado de pessoas incrédulas, cercado de pessoas que duvidam da grandeza de Deus. O Senhor Jesus tem que tirar a parte para poder dar a ordem do milagre acontecer.
como ele fez com esse homem, tirou esse homem à parte e disse: Éfata, abre-se, e tudo voltou a abrir. Os ouvidos passaram agora abertos a ouvir a voz do Senhor Jesus. É esse Jesus que eu quero apresentar para você. Esse Jesus que tem o poder da palavra, pois a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus prospera. Se você observar, desde o início da criação do mundo, tudo se formou e se fez através da palavra. Não existia nada. Tudo passou a existir pela palavra. Mas como que uma pessoa ela pode usar a palavra de Deus se ela é surda espiritualmente? Tem pessoas agora que estão vivendo numa aflição, vivendo numa angústia, num sofrimento, e ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não tem autoridade para dizer: Éfata, abre essa porta, abre esse caminho. Ela não tem força, não tem fé para abrir a boca e dizer: esse mal sai da minha vida. Por que não? Porque ela está surda. Essa surdez espiritual que coloca nela a incredulidade. Você que está aí agora, do lado de um familiar que está doente, enfermo, mas você está aí duvidando da grandeza de Deus, duvidando da glória de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: Éfata, abre os ouvidos, passe a ouvir a minha voz, passe a ouvir a minha palavra, passe a praticar a minha palavra, para que você possa sair dessa cadeia infernal, sair desse lamaçal, desse fundo de poço, dessa angústia. Talvez você está passando por esse problema porque o Senhor Jesus quer abrir os teus ouvidos. Talvez você está passando por essa aflição, mas você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, talvez por causa de um orgulho, talvez por causa de uma mágoa, de um ressentimento. E o Senhor Jesus está dizendo: Éfata, abre-se os ouvidos, e você vai passar a ouvir e falar nitidamente. O Senhor Jesus é o meu Deus, o meu único e suficiente Salvador. Você vai falar com a sua própria boca a grandeza, a glória de Deus, o milagre que o Senhor Jesus faz na sua vida. A partir do momento que seus ouvidos se abrem para ouvir a voz de Deus, então você começa a confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Com a sua boca você vai confessar o Senhor Jesus, você vai testemunhar os milagres. Mas lembra, para o Senhor Jesus fazer isso, primeiro tem que tirar você do meio desse povo incrédulo, essas pessoas que ficam jogando cal, jogando um balde de água fria na sua fé. Ora você crê, ora você não crê, ora você acredita, ora você não acredita, você tem medo de confessar o Senhor Jesus, medo de pedir a oração, medo de buscar o Senhor Jesus. Talvez você está aqui pertinho de nós e você sabe que Deus está aqui, mas o Senhor Jesus está te chamando para você vir buscar um milagre, buscar uma saída, as portas abertas, mas você está aí se fazendo de surdo e não consegue sair desse problema. Então diz assim: depois erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Olha o que o Senhor Jesus faz. Quando essa palavra éfata, ela foi lançada, de imediato os ouvidos daquele homem se abriram. E a língua que estava amarrada passou a estar solta e falava desembaraçada, quer dizer, falava perfeitamente. Talvez a tua vida está embaraçada, talvez a tua vida está toda atrapalhada, mas por quê? Porque você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você insiste em ficar no meio dessas pessoas que só estão travando a tua vida, só estão te puxando para baixo, quando você deveria de dar ouvido. O Senhor Jesus foi até esse homem surdo e tirou ele do meio daquele povo, e logo lhe tocou os ouvidos e deu a palavra éfata, que quer dizer abre. É isso que o Senhor Jesus está dizendo: olha, éfata na sua vida, que abra os seus caminhos, que abra a porta da saúde, que abra a porta da vida financeira, que abra a porta da família abençoada, que tudo a partir de hoje venha dar certo, que você comece a andar sem amarração, que você comece a andar sem embaraço nenhum, mas com a sua vida livre. Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor, e ele, do seu templo, inclinou-se para me ouvir.
tirou-me de um lamaçal e firmou os meus passos na rocha. Veja que Davi, de uma forma ou de outra, ele estava no fundo do poço, passando por problemas, mas ele buscou a Deus, clamou a Deus, e Deus, ele disse, num tremendal de lama, quer dizer, não conseguia caminhar, mas Deus foi lá, tirou Davi, firmou os passos dele na rocha. O Senhor Jesus, de encontro com esse surdo, vendo a dificuldade dele, o Senhor Jesus tira ele à parte para que ele possa ver a glória de Deus, e os ouvidos dele se abrem. E quando os ouvidos se abrem, ele começa a entender a palavra de Deus e começa a falar perfeitamente. Talvez você não entenda a palavra de Deus, mas quando os teus ouvidos se abrirem, você vai falar a palavra de Deus perfeitamente para todas as pessoas. Todas as pessoas vão ouvir a palavra de Deus da sua boca. Todas as pessoas vão ver sair da sua boca os milagres que o Senhor Jesus fez na sua vida, fez na sua casa. Mas para isso, deixa o Senhor Jesus tirar você do meio dessas pessoas que estão aí travando, amarrando a sua vida. Vem cá, deixa eu perguntar para você que me acompanha aqui no Café com Deus. Olha, o que impede você de chegar até o Senhor Jesus? O que impede você? Vamos lá, você não tem nada a perder. O que você tem a perder se você vir buscar no Senhor Jesus um milagre? Se você der ouvidos, abrir os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, você não perde nada, até porque está tudo perdido. Tudo está perdido. Já disseram para você, ó, não tem saída, não tem escapatória. Então faz uma prova. Sai do meio dessas pessoas que estão te amarrando, travando, e deixa o Senhor Jesus abrir os teus caminhos. Deixa o Senhor Jesus fazer com que você passe a andar sem embaraço nenhum, sem nenhuma amarração. Deixa o Senhor Jesus dizer a você, Éfata, e os caminhos se abram. Deus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, que os caminhos na sua vida se abram a partir de hoje. Que a partir de hoje, todas as portas que estão fechadas comecem a se abrir em nome de Jesus. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir o surdo, como falar os mudos. Olha o Senhor Jesus, as pessoas vão olhar para a tua vida, você que está aí. Você que está aí com a tua vida agora amarrada, você que está aí, talvez, sem nenhuma esperança. Mas agora você está dando ouvidos. Agora você está ouvindo a voz do Senhor Jesus. E não só ouvindo, você vai passar a sair desse problema, porque o Senhor Jesus está abrindo as portas. E as pessoas vão dizer, olha, Jesus não só cura, não só salva, não só liberta, mas também prospera, também transforma, também liberta, restaura a família, restaura casamento. O Senhor Jesus também tira aquele que está na sepultura. O Senhor Jesus ressuscita os mortos. As pessoas vão olhar para a sua vida e ver o testemunho da sua vida, o que o Senhor Jesus fez a partir do momento que ele conseguiu tirar você do meio daquelas pessoas que estavam travando a sua vida. Para analisar. As pessoas que estão na sua volta. São poucas as pessoas que, na verdade, estão lutando pela sua causa. Na verdade, as pessoas vão até você, elas querem só saber as notícias ruins. Não que elas vão te ajudar, mas para poder comentar com as outras pessoas como está a tua situação. O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus veio para abrir os teus ouvidos e fazer você andar uma vida reta, uma vida abençoada, sem nenhum embaraço. O Senhor Jesus está te chamando para fora, sair dessa situação para que Ele possa fazer o milagre. Sabe, se eu fosse você, eu não sei qual é o problema que você passa. Eu não sei qual é o problema, qual é o grau do problema que você passa, mas eu não perderia tempo. Eu iria até o Senhor Jesus. Eu iria até o Senhor Jesus. Agora mesmo, nesse momento, eu convido você, aonde você está agora, se você puder dobrar os seus joelhos, se você não puder, apenas feche os olhos. Se você não pode fechar os olhos, então, em pensamento, eleve seu pensamento a Deus e junto nós vamos falar com Deus.
Você vai estar sendo tirado fora daquelas pessoas para que o Senhor Jesus possa abrir os teus ouvidos e fazer os caminhos que estão fechados passe a se abrir. Em nome de Jesus. Pega aí o seu copo com água, sua peça de roupa e vamos falar com esse Deus maravilhoso, porque hoje, a partir de hoje, pode marcar, quarta-feira, a partir de hoje, dia 23, Deus vai abrir todas as portas que estão fechadas. E vai fechar toda a porta do inferno. Porque a Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus vai abrir as portas da saúde, a porta da prosperidade. Deus vai abrir a porta da abundância e vai fechar as portas do inferno. Deus vai fechar a porta da doença, dos vícios, da tristeza, da angústia, da depressão. Se você crê, então mostra que você já saiu do meio daqueles que não creem. Então você crê? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, meu Pai, para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu único e suficiente Salvador. Meu Deus, visita agora essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, doente, desenganado pela medicina, talvez o familiar se encontra, meu Pai, desenganado através de um câncer, um tumor, um diabetes, um problema cardíaco, na UTI, na CTI, e essa pessoa, meu Pai, se encontra desesperada, meu Pai. Então toca nessa criatura agora, restaura a saúde, meu Pai, dessa pessoa, abre, meu Deus, abre os caminhos que estão fechados, vem suprir, ó Deus, a necessidade dessa pessoa, que a partir de agora, tudo venha dar certo, até o que era para dar errado, vai dar certo na vida dessa pessoa, pois eu determino em o nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor Jesus disse, Éfata, eu digo, Éfata, a esse problema, abre-se agora as portas da saúde, abre-se agora as portas da vida financeira, abre-se agora a porta da paz, da prosperidade na vida dessa criatura, em o nome do Senhor Jesus, que essa pessoa possa ouvir a voz de Deus nitidamente a partir de agora, que ela não ande mais no embaraço, mas que, meu Deus, ela possa caminhar o caminho do Senhor. Consagra, abençoa, meu Pai, esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude, e quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo, pois eu abençoo em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro também nesse momento, meu Pai, pela vida de cada dizimista desse ministério. Pessoas, meu Pai, que abriram os ouvidos para ouvir a Tua palavra e creram que quem planta colhe. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. A Tua palavra diz, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Senhor, abençoe o dizimista, prospera, amarra o espírito de miséria, o espírito de doença, enfermidades, pessoas que têm causa na justiça, dá essa causa ganha, não deixa, meu Pai, o devorador, o diabo tocar na vida financeira do teu povo. O Senhor disse que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Faz, meu Deus, essa diferença ser visível na vida de quem serve a Deus, de quem dá ouvidos à tua voz, daqueles que foram separados da multidão, dos incrédulos, meu Pai, daqueles, meu Deus, que não acreditam na tua palavra. Faz a diferença entre os que creem e os que não creem, pois eu abençoo e determino, meu Pai, que cada um aqui tenha uma pesca maravilhosa. Segundo, meu Pai, o que tem honrado, essa pessoa vai colher. Ela vai colher aquilo que ela tem plantado. O que colhe fidelidade, meu Pai. O que planta fidelidade, colhe prosperidade, colhe cura, colhe paz. Então faça isso, meu Deus. Faça isso. O que planta infidelidade, esse colhe amargura, sofrimento. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada dizimista, meu Pai. Abençoe esse ministério, dá o crescimento a essa obra, meu Pai. Pois eu te peço, em o nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Éfata, abra-se todas as portas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, esteja conosco, beba dessa água agora, beba aí da água, em nome de Jesus, e seja já curado, seja liberto. Se é o familiar seu que está aí na UTI, em coma induzido, não importa. Você bebe dessa água, que o Senhor Jesus está cuidando dele agora. Deus está tratando desse problema. A partir de agora, as portas que estavam fechadas começam a se abrir em nome de Jesus. Acredite, aquela porta que parecia nunca mais se abrir, Deus está abrindo para você hoje, nessa quarta-feira. Ainda você vai ter uma resposta de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Creia nisso e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Tá certo? Olha, esteja conosco em uma de nossas reuniões. Quinta-feira, nós estaremos aqui na nossa sede própria, às 19 horas, clamando por todas as famílias. Como eu gostaria de orar pela sua casa, como eu gostaria de orar pela sua família, como eu gostaria de te atender e saber qual é o problema que você passa, para que eu possa, na verdade, levar a Deus esse problema em nome de Jesus. Olha, vem estar conosco. A sua luta, o seu problema, passa a ser nosso. E juntos nós iremos levar a Deus. E Deus, Ele vai abrir todas as portas que estão fechadas. Sábado, nós vamos estar em Indaial, às 19 horas, no tratamento com a água do milagre. Venha fazer o tratamento sábado agora, às 19 horas, em Indaial, na Rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Se você é de Ascurra, você pode estar conosco domingo. Domingo, às 7 horas da manhã, aqui na nossa sede própria, bem no centro aqui de Ascurra, na Rua Jacoba Dalote, esquina com a Bela Vista, atrás do Colégio Domingos Sávio. No centro aqui de Ascurra, às 7 da manhã, o tratamento com a água do milagre, como também às 19 horas. 2 horários para você vir buscar. Escolhe o melhor horário para você estar com a gente nesse domingo e eu quero te atender. Eu quero poder colocar minhas mãos no alto da sua cabeça e determinar um milagre na sua vida. Se você me acompanha distante de outros lugares, deixa o seu pedido de oração, deixa o seu nome, o nome do seu familiar, deixa aí qual é a causa que você tem, que você precisa de uma bênção, de um milagre, para que a gente também coloque nas nossas orações, no nosso livro de oração, para que você também seja abençoado em nome de Jesus. Siga a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você saber mais sobre a Igreja, a Nação Escolhida de Deus, para você acompanhar as pregações, o Café com Deus, 5 anos. 5 anos do Café com Deus, e você é a primeira vez que você assiste o Café com Deus e o Pastor Lucas. 5 anos, mas agora o Senhor Jesus está indo até você para tirar você do meio daqueles que estavam impedindo você de chegar até o Senhor Jesus. Tá certo? Olha, esteja conosco em uma de nossas reuniões, uma de nossas igrejas. E convido você também. Se você já me acompanha já há um bom tempo e você tem visto que o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho sério, é um trabalho correto de Deus, buscando levar as pessoas à presença de Deus, ao caminho de Deus, à mudança, à transformação. Então seja você também um dizimista, seja um ofertante desse ministério. Aqui do lado tem o QR Code, é a conta da igreja. Se você deseja semear, talvez você é aquela pessoa que está sempre semeando, plantando, eu quero convidar você para você fazer uma oferta nesse ministério. Coloca aqui, ó, aponta teu aparelho para esse QR Code e você vai depositar, semear uma oferta nesse ministério. Não importa, o valor é você e Deus. Aquilo que Deus tocar no seu coração, plante. Porque a Bíblia diz que quem planta, colhe 100, 60, no mínimo 30 vezes mais. Plante, mas plante com amor, não por obrigação, nem por necessidade. Se você crê, não é para você, mas se você crê que a semente, a semeadura, ela traz colheita da parte de Deus, então seja um semeador, seja um ofertante, um dizimista nesse ministério, em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, um bom dia, uma quarta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. E eu quero que você repita: Éfata,
que as portas se abram na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos e até mais. O Senhor se lembrou de mim. Declare isso e tome posse de todas as bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus.